Ela nasceu no dia 31 de janeiro de 1922. 3 dias depois, no dia 3 de fevereiro, foi lançado Ulisses, de James Joyce. Meus amados súditos, uma nova era está para despontar. Eu, Bloom, lhes digo verdadeiramente que ela está agora mesmo à mão. Sim, com a palavra de Bloom, vocês muito em breve penetrarão na cidade dourada que vai existir, a nova Blue Moonsalem, da nova Ibérnia do futuro. Ela nasceu junto com o livro que ela traduziu. Era preciso poder manter uma interlocução com Joyce, com os que trabalhavam Joyce, James Joyce, especificamente em função da vinculação de James Joyce com os últimos seminários de Lacan. Eu existo onde não penso e penso onde não existo. Sem refletir, respondi, Joyce, o sintoma. E ele, Lacan, diz, é claro. Penso onde não existo e existo onde não penso. Fazer um encontro, então, sobre o retrato do artista. Primeiro encontro que se faz, já aí com o convite a Jacobert, que foi justamente aquele que introduziu, que fez, digamos, a proposta para Lacan de ser aquele que abriria o colóquio James Joyce em Paris em 1975. Com o espaço e sobretudo, a questão da escuta. Acho que aí foi o alerta que a psicanálise me fez tomar consciência. Como poder ler esse texto? E nos encontramos com a tradução de Bernardina Pinheiro. Eu suspeito que ela descobre Lacan por causa da letra. Além de encontrar uma tradutora de uma sagacidade, de uma precisão incalculável, alguém que tinha uma paixão por esse autor. Ou seja, nos encontramos, na verdade, com a paixão de Bernardina, a letra, evidentemente, pelo trabalho de tradução. Aqui, de novo, eu amo o perigo. Bernardina podia repetir em inglês as frases como se de fato estivessem sendo ditas pela primeira vez nesse momento. Homem e mulher, amor. O que é isso? Uma rolha e uma garrafa. Eu estou farto disso. Tinha essa falta que era poder abordar o texto de Joyce e poderlo trabalhar com alguém que já tinha um trabalho prévio muito importante, mas da parte dela também existia uma certa falta. Ela era um pouco solitária em relação à obra de Joyce. Eu me dei por gente a minha mãe trabalhando. O valor que ela dava ao trabalho não era um valor religioso, nem necessariamente ético. Era o valor de dar vazão à sua curiosidade intelectual. A gente tem um pouco essa imagem do encontro de duas faltas, que realmente é muito produtivo quando isso acontece. Quando uma falta encontra outra falta e se lança um desejo. Tinha a raiz de cor negra, branca era a flor, como leite. Assim. Mole chamavam-lhe os deuses. Difícil aos homens seria, de vida curta, arrancá-la, mas tudo os eternos conseguem. Ela traduzindo Ulisses, ela me falava muito da letra freudiana, dos aportes, das ideias, dos debates, e sempre que ela falava da letra freudiana, aqueles olhinhos dela, sempre expressivos, faiscavam. Esse encontro com Bernardina é produtivo no sentido que não só nos leva a ler e a ouvir, sino também nos autoriza a uma escrita, cada um escreve um texto em função de sua própria leitura. Ela só conseguiu traduzir bem o Joyce pelo absoluto interesse dela por palavras. Não era como professora que ela veio como amante do texto. E para isso tinha que ter outros que também tivessem uma sintonia, se você quer, onde a palavra dela pudesse reverberar. E foi o que aconteceu. A ligação dela era com a língua. À medida que ela foi conhecendo autores e se interessando por autores, descobre, talvez estava por aí, mas estava coberto. Faz com que ela desemboque no Joyce. Jurei nunca abandoná-la
depois virou enganadora malvada. Ela chega com grande paixão, porque muito antes do Ulisses, Tararatimbum, tararatimbum, tararatimbum. ela se dedica a estudar Joyce. Na Inglaterra, em 71 ela estava estudando, ela estava justamente na casa da Mary, fazendo esse primeiro estudo fora, né, assim, mais intenso. Tararatimbum, tararatimbum, tararatimbum. Faz pesquisas na Inglaterra, mas faz pesquisas em Dublin. Você é uma moça de Dublin. O Joyce não é uma chegada assim muito cedo, não. O contato dela com Joyce é tardio, é um contato já maduro. E foi bom que tenha chegado para ela mais madura, eu acho. Tá? Quer dizer, mais madura pessoalmente e mais madura profissionalmente. Para enfrentar uma coisa dessas, tem que estar com a cabeça mais arrumada. Porque ela falava assim, é difícil você encarar uma tradução dessa, você querer ser melhor, melhor não, querer que... Porque o Joyce reinventou muita coisa. E ela achava que a reinvenção do Joyce era em cima da língua popular, não era de uma língua erudita. O Joyce, o que ele fez foi inventar em cima da língua que era dita em Dublin pelo povo, pela população. Um pouco como Guimarães Rosa. Tararatimbum, tararatimbum, tararatimbum. Joyce, ele não queria que a língua fosse encastelada, é o contrário. Eu perguntei a ela como ela ia traduzir aquela célebre litania que martela a cabeça do jovem menino Stephen Dedalus, né? Quando ele diz pull out his eyes, apologize, apologize, pull out his eyes. E a Bernardina, com toda serenidade e firmeza, me disse, eu vou usar os infinitivos. E ela usou. Então ela fez arrancar seus olhos, pedir perdão, arrancar seus olhos. O óbvio seria usar o imperativo. E ela partiu para o infinitivo, que acentua a questão da consciência desse menino com aquele sentimento de culpa martelando a cabeça dele. É chato olhar direto para a câmera. Tem que suportar isso. Enquanto isso, foi começando a tradução de década de 90, quem sabe um pouquinho antes, mas por aí, do Ulisses. Uma tarefa assim, que eu chamaria gigante, né? Porque Bernardina encarou isso com o máximo prazer. E também foi uma experiência muito interessante, porque na medida que ele ia traduzindo cada capítulo, trazia para nosso grupo de estudo. Então a gente ia lendo a tradução com as intervenções dela, com as pontuações, as discussões que se produziam sobre os termos. E é assim que nós limos o Ulisses entre inglês e português, enquanto estava sendo, quando estava no forno, e a tradução. Nesse momento, Bernardina não tinha, eu tenho a impressão que não tinha nenhuma ideia de que isso poderia ser publicado. Está fora, na minha pequena visão, em relação à obra, concluído, não tem nada, está tudo dentro. Simplesmente era uma tradução que ela produzia para, bom, os amigos que trabalhávamos com ela. E assim que nos chegava, digamos, uma vez por mês, um capítulo traduzido que éramos discutidos semanalmente ou quinzenalmente nas reuniões. E daí, dessa reunião, de todo esse enorme material, que foram muitos anos, pelo menos 10 anos, ou quem sabe um pouco mais, aquilo se junta, ela o revisa integralmente e decide lançar uma publicação. Justiça, né? Justiça. Toda a Irlanda contra um. Será que ninguém... Uma das marcas do livro é a quantidade de referências que o livro tem e como o livro, sendo um livro que exibe também toda a erudição do Joyce. Logo, o odre abriram, fazendo que todos os ventos saíssem. Homero, né? A minha avó tem isso de ter sido uma pessoa de atitudes muito... que confrontaram muitas regras sociais do papel da mulher na época, mas ela era uma mulher conservadora também, né? Conservadora no sentido de que da formação dela, das coisas dela. E ela era capaz de, num Bloomsday, né, ler um texto de Joyce, assim, né, e que tem, né, textos incríveis que falam de sexo, masturbação, de coisas extremamente improváveis para você ouvir numa boca de uma senhora. A melhor amiga de Molly. Como é que você pôde? Ela começou a fazer as comemorações do Bloomsday na letra freudiana. Bloomsday é sempre o dia 16 de junho. E aí foram anos, né, Pedro? Cada Bloomsday era um capítulo diferente, porque tinha isso, ela não queria se repetir. Bloomsday... ter um dia para comemorar
Eu acho bem curioso, né? O Bloomsday tem uma característica diferente. Ele ultrapassa a ideia de celebrar o Joyce. Como que as pessoas estão comemorando até hoje algo que aconteceu durante um dia. E é um livro que se passa num dia, então acho que faz todo o sentido do mundo, assim, né? O dia seguinte... O dia seguinte... Eu não lembro. Não tem som, não é? Posso falar. Ela me disse um dia, ó, quero dizer para você que o que eu tenho aqui de Joyce eu vou doar para a letra freudiana. Não é receber uma coleção, é um endereçamento. Acho que nunca fiz um espaço tão pequeno quanto esse. Nunca. Então vai ser um espaço James Joyce na biblioteca Jacques Lacan. No se trata de un anexo. Anexo es algo que agregamos como un puxadinho, poderíamos, equivalente a un puxadinho. Eu penso que pode ter uma função muito interessante de interpelar a própria biblioteca. De un nada, de un espaço que era un lugar que passavam sem quase reparar nele, na letra, fazer o espaço principal. Não é algo mais que se acrescenta. É um espaço estruturalmente conectado a outro espaço. A biblioteca Jacques Lacan conectado ao espaço James Joyce. Trabalhar com Jorge é um prazer, né? Trabalhar com Jorge é ter vários conhecimentos. A ideia do espaço tem muito a ver com algo que você pode imaginar, a emoção. Explorar esse vazio, entendeu? Aprendi com ele. Porque no próprio dia do falecimento de Bernardina, comovidos como estávamos, chegou a mensagem de que ela tinha deixado por escrito que os livros da coleção, que da parte da biblioteca dela dedicada a James Joyce, era patrimônio da Escola Letra Freudiana. Senhoras e senhores, eu lhes ofereço a Irlanda, lar e beleza. Essa casa foi absorvendo usos, foi absorvendo histórias, foi absorvendo vidas. O sea, muita gente circulou por aí, deixou suas marcas, e algumas marcas que o primeiro que me surpreendeu quando fui agora de novo, depois de muitos anos, era todos os posters tortos. Que nós precisamos botar no lugar. E que está no lugar, não tem mais nada fora. A gente sempre quer fazer dançar a arquitetura. Você abrindo o livro, você abre outros horizontes e folheando ele. Que rimam muito bem, James Joyce e arquitetura. Eu estou fazendo bem aos outros. Um amigo do homem, treinado com bondade. Eu acho que tem uma potência. A potência de fazer aparecer o que não está à vista, o que só pode emerger depois de um trabalho. Isso não está previamente ao desenho, ao projeto. Eu não sei se é demais. Posso pedir um café? E esse arco que eu sempre o imaginei como transparente. Quando eu vi isso é hoje um vazio, então quero que continue sendo vazio, mesmo colocando um vidro entre ele. O vidro transparente é uma forma de nós expressar a nossa imagem por ele, entendeu? Pelos contornos, entendeu? Diagonais, é para nós ver melhor, entendeu? Dar um acabamento. E aí eu vou conseguir ver o pessoal lá fora e o pessoal que está chegando. Eu vejo como um tremendo buraco onde as coisas caem e depois é difícil recompor. É um espaço que se tornou espaço da cidade. Alguém distraído passa por aí, vê o nome Espaço James Joyce, entra e se vai encontrar com um lugar agradável de permanecer, de estar aí. Pull out his eyes, apologize, apologize, pull out his eyes. Oi, querido. Querida, eu não vou poder falar agora que eu estou dando um depoimento sobre a sua bisa, tá? É meio que um mistério, mas eu acho que tem a ver com ter sido o primeiro neto. A partir de determinado momento,
A minha avó deixou de ser avó e passou a ser uma amiga, uma companheira mesmo. A gente fez grupos de estudo juntos, assim. O primeiro grupo de estudo que a gente fez junto foi com a minha tia Tereza, que é psicanalista, foi um grupo de Freud. Foi meu beabá de Freud, tipo neto e eu acho que é pouco comum ver isso, né? Neto e avó estudando juntos. Você recebe, agora eu já não diria uma doação, um dom, e sei lá, a perda se torna mais como suportáveis, não? Porque também lança para uma transmissão, para um futuro. Y siempre me presentaron como a traductora de Joyce. Era una señora simpática, medio místico, porque era a traductora de Joyce, entonces había toda uma aura em volta disso. Mas não cheguei a ter uma conversa com ela específica. Por isso, eu gosto muito agora de poder estar celebrando a letra de Bernardina, a letra de Joyce, na letra freudiana. Então, essa é uma questão, é como que a posteriori estou devolvendo a ela meus cumprimentos. Então saltam na primeira classe um bilhete de terceira. Trem com locomotiva atrás. A morte realmente é um final muito, 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 muito triste, mas é um conforto que nós sabemos, né? Sempre o final é a morte. O sinal de que não era o momento é quando ela estava sentadinha lendo, assim, no hospital, sabe? Com aquela... Os livros determinam o espaço. O espaço não se cria se não houvesse esses livros. O espírito dela está no dom, nos livros, na leitura, nas traduções, e o que seguirá sendo produzido a partir daí, não? Spikes. There he lay with a thud, thud in his brain, and then a suffocation of blackness. She saw it, but why had she done it? And the branches talk of it he done it? Sétimos. Hein? É o sétimo. Sétimo. Sétimo se matou. Porque se lembra como ele se matou. Se jogou em take it, o corpo. Você vai só ter meu corpo, minha mente não. Minha mente você não domina. She had once thrown a shilling to the serpentine, never anything more. But he had